E vamos falar também de um outro assunto muito importante. Você sabia que o Brasil registrou em 2023 a maior taxa de doadores de órgãos da história e bateu um recorde de transplantes de fígado, coração, córneas, medula óssea e rim? Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, isso permitiu não só a continuidade da vida para muitas pessoas que dependiam da doação, mas também a chance de viverem como nunca tinham experimentado antes. Este mês é marcado pela campanha Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância da doação de órgãos. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o coordenador da Central de Transplante de Sergipe, Benito Fernandes. Benito, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline, uma grande alegria estar aqui com vocês essa tarde. Nós que agradecemos para falar de um assunto tão importante, né? Porque como é que o cenário da doação de órgãos aqui em Sergipe está? A gente sabe que é uma campanha que evidencia, né, e que faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis nesse momento. Exatamente, é um mês de mobilização nacional, Sergipe não pode ficar atrás, então todo Setembro Verde, a Central de Transplantes, junto com a Organização de Procura de Órgãos e o Banco de Olhos, nós intensificamos as nossas atividades, então é um mês que praticamente diariamente nós temos atividade. Então hoje pela manhã nós tivemos uma missa, né, de abertura da campanha do Setembro Verde em Sergipe, com uma homenagem, né, aos doadores de órgãos, com a presença de familiares de doadores, de pessoas transplantadas. Foi um evento muito bonito. Sim. Amanhã nós estaremos nas faculdades, no dia 17 nós estaremos lá no Ser 4 com uma atividade própria para profissionais de saúde, no sentido de qualificá-los para que eles possam fazer um acolhimento familiar, entender melhor o processo de doação de transplantes. E no dia 20 nós estaremos também fazendo uma homenagem a esses profissionais que são assim também imprescindíveis no acolhimento dessas famílias, que num momento tão difícil, que nós entendemos que a partida de um ente querido é um momento de muita dor, sim, mas você pode estar ressignificando esse momento no ato de amor e solidariedade. Verdade. E no dia 12 de outubro nós encerraremos a nossa campanha com a Corrida pela Vida, saindo lá da Praia Formosa até o Hidroviário Zé Franco. E aproveito e faço um convite para você estar lá conosco no dia 12 de outubro. Olha, agradeço demais o convite, né? E espero que você de casa também possa participar. Lembrando que o Setembro Verde, ele vem para conscientizar sobre a doação de órgãos, então é muito importante. E aí eu quero saber, né, se você, Benito, que está à frente aí, sente, né, que a mobilização pela doação tem melhorado, que as pessoas têm evoluído nesse sentido. Sem dúvida, Sergipe tem despontado, né? A gente melhorou muito o número de doações de órgãos. Nós tivemos um aumento de janeiro a agosto de 62% em relação ao ano passado e um aumento de 54% em número de transplantes de córnea. No entanto, nós ainda temos uma lista de pacientes muito grande, muitas pessoas à espera, né, por um transplante. Aqui no estado nós temos 262 pessoas que aguardam por um transplante de córnea para voltar a enxergar. Então a gente abre de manhã o nosso olho, enxerga tudo e assim, não sabe, né, o benefício que é isso. Sim. Né? Só quando a gente perde esse sentido é que a gente começa a dar valor. Então nós temos adolescentes que não estão conseguindo estudar porque não enxergam, nós temos idosos que não conseguem desenvolver suas atividades diárias e enterramos córneas todos os dias. Olha aí. Então o transplante ele vem exatamente dar um novo sentido a esse momento de dor. Nós aprendemos desde a infância que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. E a morte faz parte da nossa vida, né? E a gente precisa conversar isso com os nossos familiares, a gente precisa deixar claro esse desejo de doar, porque, como eu já disse, é um momento difícil para a família, mas é um momento que a família, porque a lei brasileira diz que cônjuge ou parentes até 2º grau são os responsáveis em autorizar essa doação, apesar de hoje a gente ter aí uma declaração de vontade, sim, mas ela ainda não tem um valor legal, né? A família é quem vai assinar autorizando, daí a importância de estarmos em casa, com os amigos, conversando, porque a gente não sabe
quando vai ser, nem como vai ser. É verdade. Por isso que é importante a gente sempre conversar com os familiares, a gente falar, né, do que a gente pretende, dos nossos desejos, né? E aí, quais são as principais justificativas para as famílias decidirem, né, pela não doação dos órgãos dos seus parentes? Então, a maioria das vezes a família alega a questão do atendimento. Então, por isso é que a gente tem focado no acolhimento familiar, né? Muitas vezes o profissional de saúde, ele disponibiliza toda a sua atenção para o doente e esquece que ao redor daquele doente existe a família, existe os amigos que estão ansiosos, que estão apreensivos e que precisam também de atenção. Por isso é que a gente vem treinando esses profissionais no sentido de despertar esse olhar para os acompanhantes, para a família, para os amigos, para que a gente consiga amenizar essa ansiedade deles. Verdade. Né? A gente espera, e o Dr. Telly sempre fala isso, que nós não queremos que as pessoas morram, né? Porque muitas vezes falam, Benito, você trabalha com a morte, mas você tem de ver qual é o sentido, né? Você está trazendo vida, trazendo saúde através de algo que para aquela pessoa, infelizmente, não serve mais, né? A gente tem de ter cuidado, achei linda a sua mensagem na abertura, a gente tem de ter cuidado e dar sentido à nossa vida. Você tem de cuidar do seu corpo, você tem de ter hábitos de vida saudáveis, mas no momento da nossa morte, o corpo vai perecer. Nós não estaremos nos ajudando e nem ajudando a família nem ninguém. Quando a gente autoriza a doação de órgãos, você está dando uma nova oportunidade de vida a outras pessoas, com algo que para você não tem mais finalidade. Né? As pessoas se preocupam muito também com a questão da aparência, né? A doação de órgãos, ela não deforma o corpo. A córnea, ela pode ser captada até 6 horas depois da parada cardíaca. Então, aquele corpo que vai para o necrotério, aquele corpo que vai para o ML, se tiver menos de 6 horas e não tiver nenhuma contraindicação absoluta e a família autorizar, a gente pode captar. Órgãos, a gente tem uma condição especial, que é a questão da morte encefálica. Então, a gente aproveita a sua audiência para esclarecer, e eu sempre faço uma analogia, a gente vê as pessoas na rua sem perna, sem braço, sem perna e sem braço, mas sem cabeça a gente não vê. Então, a cabeça, ela é imprescindível para que a gente consiga estar vivo, né? E quando acontece algum acidente, que a pessoa tem alguma pancada forte na cabeça, ou que a pessoa tem um acidente vascular encefálico, onde você aumenta muito a pressão intracraniana, então nós sabemos que a cabeça, ela tem um espaço limitado. Quando ocorre um edema, ou seja, quando ocorre um inchaço, a massa aumenta, mas o espaço continua o mesmo. Então, se essa pressão ela fica maior do que a pressão do sangue, o sangue não consegue entrar e a gente sabe que é o sangue que leva oxigênio e leva nutrientes para as células. O local que a gente mais consome oxigênio é a cabeça. Então, é a cabeça que a gente precisa de uma irrigação sanguínea muito boa. Quando esse paciente ele evolui para a morte encefálica e ele está num ambiente onde você tem um suporte avançado de vida, ou seja, você tem um respirador, esse paciente está entubado, todo o conteúdo da cabeça dele já morreu. Né? É diferente do coma, onde há um rebaixamento da atividade encefálica, mas a pessoa pode levar anos e um dia ela acorda. A morte encefálica não, essas células já morreram. A gente consegue manter o coração batendo porque o respirador está empurrando o ar para os pulmões e aí a gente consegue manter esse coração batendo por um tempo. Né? Dos aparelhos. Isso, e drogas também, né? Drogas vasoativas, para que a gente mantenha a pressão, esse paciente continue urinando, esses órgãos continuem funcionando. Só que isso não leva muito tempo, né? Então, por isso é que a gente precisa ter agilidade no diagnóstico, a gente precisa ter o acolhimento da família, para que a gente possa oportunizar esses órgãos para as pessoas que estão à lista de espera. Sim. É isso, gente, é muito importante, né, ter esse esclarecimento, ter todas essas informações para que a gente possa, né, contribuir com a vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam, né, para que a gente possa manter a pessoa que a gente ama viva em outras pessoas. Isso consola muito a família, né? Em você saber que apesar de você perder seu ente querido, através dele você salvou outras pessoas e, como você disse, um pedaço dele está vivo em alguém. Vivo, né? Exatamente. Eu quero aproveitar para agradecer ao Benito Fernandes, coordenador da Central de Transplantes em Sergipe, e pedir uma mensagem muito especial para quem está em casa.
Pronto, a doação de órgãos, ela salva vidas, né? E você precisa ajudar a essas pessoas com algo que para você não tem mais finalidade. Então, converse com a sua família, ajude a salvar vidas, porque, como bem diz São Francisco de Assis, é dando que se recebe. A gente não sabe se a gente vai precisar de um transplante. Sim. Só para fechar, quem vai fazer a nova carteira, o novo RG, né, normalmente não é perguntado, né, na hora, mas quem tem a intenção pode também se manifestar já para pedir? Isso, existe essa possibilidade? Existe. O novo RG, ele tem lá um espaço Sim. que você pode colocar se é doador ou não doador. Já para facilitar. Por enquanto, ainda é apenas simbólico. Certo. Porque a lei brasileira diz que cônjuge ou parentes até 2º grau são os responsáveis em autorizar a doação. Sim. Mas aquilo ali já ajuda, Sim. porque a gente mostra para a família, olha, ele tinha um desejo de ser doador. E aí a família opta, né, por autorizar a doação. Perfeito. Gente, vamos agora dar uma pausa para o intervalo. Espero que vocês tenham, né, entendido o assunto. Possam até conversar com quem você está ao lado, né? Falar do seu desejo, né? Caso seja o seu desejo. E a gente volta já já com muito mais, tá?